Meus amados, a paz do Senhor. O texto que quero ler para nós está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: E era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo os constantemente falado no vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, que estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero falar sobre os 3 erros de Eli. E convido os estimados leitores, ou melhor, os estimados receptores, desculpa aqui, a examinar comigo um líder bíblico. E o diagnóstico que nós vamos fazer é vindo diretamente do laboratório de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2 ao 25, encontramos a história de Eli, um líder que guiou o povo de Israel durante 40 anos. De modo geral, ele era um homem bom e tinha uma conduta ilibada. Não vivia em adultério, nem furtava a oferta do templo, nem se embriagava com vinho. Era um homem pacífico, mas terminou seus dias em tragédia, por ter cometido 3 erros, e esses erros tiveram um forte impacto no seu ministério. Vejamos o indicador do texto e vamos observar bem rapidinho os 3 erros de Eli. O primeiro, ele era tolerante demais. Os versos 22 e 23 nos informam isso. Quando Eli ficou sabendo dos atos pecaminosos dos seus filhos, em vez de repreendê-lo com rigor, deu-lhe apenas um tapinha na mão. Um tapinha na mão não é suficiente para paralisar os pecados de prostituição. Eli não teve força moral para lidar de maneira severa com a infidelidade dos seus filhos. Eli permitiu homens imorais em seu ministério, Ofni e Finéia. Suas consciências estavam tão cauterizadas que cometiam relações sexuais à vista do povo. O erro de Eli foi ter tolerado isso. Há momento que o líder tem que usar o cajado que Deus lhe deu, exercer correção dentro da igreja, dentro da família, para evitar este erro a qualquer preço dentro da igreja. O segundo erro de Eli foi que ele pensou que estava velho demais. A idade realmente traz a fraqueza física, mas não precisa trazer a fraqueza espiritual. Não é porque você ficou velho que precisa concordar com os erros dos seus filhos, com o pecado dos seus membros. A velhice deve ser um tempo de grande maturidade. Ao pensar que estava idoso demais, Eli perdeu o equilíbrio para exortar os seus filhos ímpios. Eli simplesmente permitiu que sua debilidade física o desqualificasse para ser um zeloso defensor da lei do Torá de Deus. O segundo erro de Eli foi que ele demorou demais. Leia o verso 25 e você tirará um extrato
dessa revelação da palavra. Quando Eli resolveu confrontar, corrigir a impiedade dos seus filhos, era tarde demais. Seus filhos não lhe deram ouvido. Talvez Eli pensasse que por serem filhos de sacerdote e por teres crescido perto do templo, seus filhos serviam a Deus fielmente. O vacilo de Eli foi não ter exigido obediência dos seus filhos. Quando eles eram pequenos, ainda garoto, muito antes de entrarem no sacerdote, o pecado do filho de Eli era tão grande que diz o verso 25 que o Senhor queria matá-los. Eu vou falar uma palavra dura, mas carregada de amor. Há pastores que fazem vista grossa aos pecados dos seus filhos dentro da igreja, simplesmente porque querem protegê-lo e proteger a reputação da sua família. Um pastor não pode impedir que um dos seus filhos se torne imoral, mas pode evitar que seus filhos exerçam posição de ministério. A falta de disciplina bíblica permitirá que o pecado alastre como um câncer. Deus se sentiu, querido receptor, tão desprezado que no verso 29 Deus faz uma gritante pergunta para Eli: honra os teus filhos mais do que a mim? Quando um líder ele permite o pecado crescer na igreja, a Bíblia diz que acabou a glória de Deus. Partiu a presença de Deus. A presença de Deus vai embora da igreja. E a igreja vira morada de pinguim. Podemos aumentar o volume de nossas músicas. Reganto, rebachúria, anto, remanto, cando, rabachura, manai. Pregar mais alto, gritar, roconte, rabachura, canda, ramanai. Se não houver santidade no meio do arraial do povo de Deus, a glória vai embora. Eu deixo líderes espirituais esta palavra: cuida do seu rebanho, cuida da sua família, leve seu povo à santificação. Um abraço a todos os pastores dos rincões de todos os países. Amém.